tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a virtude comprovada. A virtude comprovada produz a esperança. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Pelo Espírito de Deus que nos foi dado. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no segundo dia de nossa reflexão sobre a Carta de São Paulo aos Romanos, que este ano traz para nós o tema Esperança não decepciona, levando-nos a preparar-nos para o mês da Bíblia que se aproxima. Setembro virá então com essa proposta de que nós, nos nossos grupos de reflexão, possamos de fato aprofundar este tema da esperança neste ano jubilar. Ontem nós refletimos sobre o início da carta de São Paulo. Hoje, então, nós prosseguimos onde Paulo fala da ira de Deus contra os pagãos, afirmando que quem não escolhe o projeto de vida que vem de Deus acaba se aliando a projetos de injustiça que geram desigualdade, gera morte. Tem-se a impressão que, no texto que hoje ouviremos, até o capítulo 3, versículo 20, seja uma espécie de cena de um grande júri. Diante do tribunal de Deus, comparecem pagãos e judeus, todos os seres humanos, pois era assim a visão judaica do mundo, dividida entre judeus e pagãos. E a acusação feita a uns e a outros levará à mesma conclusão: todos são réus. Esse modo de apresentar as coisas irá ressaltar o que vem em seguida: a anistia que Deus concede a toda a humanidade, apesar de não a merecer. Iniciemos então fazendo a nossa oração inicial. Pai que estais nos céus, neste ano jubilar em que somos chamados a ser peregrinos de esperança, colocamo-nos a meditar a carta de São Paulo aos Romanos, certos de que a esperança não decepciona. Quando alimentada pela fé em vosso Filho Jesus, pedimos que a vossa graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmo, na esperança confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. Que esse tempo de meditação bíblica reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. O nosso texto bíblico hoje, então, está no capítulo 1, versículo 18 a 32. Vamos ouvi-lo. Quem irá proclamar para nós será Maria Inês Novas Mondan, de Belo Horizonte. Oi,
ira de Deus manifesta-se do céu contra toda impiedade e justiça dos homens, que sustentam a verdade na injustiça. Ao mesmo tempo, revela-se, lá do céu, a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça humana, daqueles que, por sua injustiça, reprimem a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, já que Deus mesmo lhes deu esse conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente seu poder eterno, mas também sua eterna divindade, são percebidas pelo intelecto através de suas obras, desde a criação do mundo. Portanto, eles não têm desculpa. Apesar de conhecerem a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, perderam-se em seus pensamentos fúteis e seu coração insensato se obscureceu. Alardeando a sabedoria, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por uma imagem de seres corruptíveis como homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus os entregou, dominados pelas paixões de seus corações, a tal impureza que eles desonram seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela falsidade, cultuando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por tudo isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Tanto as mulheres substituíram a relação natural por uma relação antinatural, como também os homens abandonaram a relação sexual com a mulher e arderam de paixão uns pelos outros, praticando a torpeza, homem com homem, e recebendo em si mesmos a devida paga de seus desvios. E por que não aprovaram alcançar a Deus pelo conhecimento? Deus os entregou ao seu reprovado modo de pensar. Praticaram então todo tipo de torpeza, cheios de injustiça, iniquidade, avareza, malvadez, inveja, homicídio, rixa, astúcia, perversidade, intrigantes, difamadores, abominadores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, tramadores de maldades, rebeldes aos pais, insensatos, traidores, sem afeição, sem compaixão. E apesar de conhecerem o juízo de Deus, que declara dignos de morte os autores de tais ações, não somente as praticam, mas ainda aprovam os que as praticam. Comparecem diante do tribunal de Deus os pagãos, merecedores de sua ira. No texto, eles são chamados de homens, às vezes de gregos. A acusação é grave. São acusados de impiedade, perversão das relações com Deus, e de injustiça, perversão das relações entre as pessoas. Mais ainda, afirma-se que a injustiça nas relações entre os seres humanos sufoca a verdade, ou seja, impede o acesso a Deus. É uma crítica dura contra os pagãos, e especificamente contra o tipo de sociedade presente no Império Romano.
A acusação desenvolve, em primeiro lugar, o tema da impiedade, isto é, a perversão das relações com Deus. Paulo crê firmemente que os pagãos poderiam ter chegado à descoberta de Deus lendo o livro da vida, o livro da criação. Pelas coisas criadas é possível chegar à descoberta do Criador. Na acusação, Paulo já esboça uma sentença. Os homens, portanto, não têm desculpa. Este texto que nós hoje ouvimos ressalta algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, mostra que o caminho para a descoberta de Deus está aberto a todos, inclusive os que não têm uma religião oficial, que encaminhe as pessoas a Deus. Em segundo lugar, Deus é imprevisível, revelando-se como tal por caminhos não oficiais, como seria a Bíblia para judeus e cristãos. Esse aspecto é de grande importância no mundo de hoje. Deus pode ser reconhecido e encontrado naquelas situações emergentes de nossos dias, por exemplo, na ecologia. A impiedade dos pagãos, portanto, é falta de bom senso, uma tolice. Somente um tolo, garante Paulo, não descobre Deus presente em cada coisa criada. O campo da revelação de Deus é o mundo. Todavia, a maior lição que aprendemos disso tudo é esta: a impiedade conduz à idolatria. Em outras palavras, quando as pessoas não põem Deus como o único absoluto de tudo e de todos, cedo ou tarde acabam substituindo Deus por outras pessoas ou coisas. No dizer do texto, trocam a glória do Deus imortal por pessoas e seres mortais. Para Paulo não existe o ateu em estado puro, pois o ser humano sempre tende a pôr acima dele algo ou alguém, caindo dessa forma na tolice que se chama idolatria. Quais são as consequências da impiedade que gera a idolatria? A carta se desenvolve dizendo que trata-se de relações pervertidas entre as pessoas, gerando todo tipo de injustiça, violência e opressão. Por 3 vezes o texto emprega a expressão Deus os entregou, os abandonou, para mostrar como são as relações sociais quando não são marcadas pela consciência de que há um Criador que deu origem a todas as criaturas. Em outras palavras, Paulo afirma que há uma total transgressão do projeto da criação descrito nos primeiros capítulos do Gênesis. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. A carta destaca algumas dessas relações pervertidas. A primeira é o homossexualismo feminino e masculino. De modo geral, no mundo grego-romano daquele tempo, a prática homossexual entre pessoas heterossexuais era estimulada e inclusive vista como perfeição. Paulo certamente não tinha o conhecimento que hoje se tem a respeito de pessoas que já nascem com orientação homossexual. Ele detecta perversão entre heterossexuais que se dedicam a práticas homossexuais. A descrição das relações pervertidas prossegue com um elenco de abusos e de crimes: injustiça, perversidade, avidez, malícia, inveja, homicídio, rixas, fraudes, malvadezas, difamação, calúnia, inimizade com Deus, insolência, soberba, fanfarrice, criatividade no mal, rebeldia para com os pais, insensatez, deslealdade, falta de coração e de misericórdia. É uma extensa lista de tudo o que acontece numa sociedade em que se rouba o lugar de Deus, gerando relações desiguais e injustas em todos os campos, no campo familiar, no campo social, no campo religioso ou pessoal. O quadro está completo com a afirmação final, que mostra a total rejeição do projeto de Deus por parte dos pagãos. Apesar de conhecerem o julgamento de Deus, que considera digno de morte quem pratica tais coisas, eles não só as cometem, mas também aprovam quem se comporta assim. A rejeição do projeto de Deus vem acompanhada da escolha de outro projeto em que a mentira se torna verdade. A injustiça é vista como justiça, o mal passa a ser bem, e assim por diante. Para Paulo não há alternativa.
Quem não escolhe o projeto de vida que vem de Deus, acaba se aliando a projetos de injustiça que geram desigualdade e morte. Creio que tudo isso é um grande chamado para nós, que vivemos também num mundo de tantas relações pervertidas, que nós saibamos de fato praticar a justiça, o amor, sermos de fato pessoas que sabem distinguir a verdade da mentira, a justiça da injustiça, o bem do mal, e que nós possamos ser sempre, sempre cheios de amor, cheios de misericórdia e de compaixão. Justiça e paz se abraçarão. 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 Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé, paz e bem. Que bom encontrar e poder mais uma vez aprender junto aqui nesse momento nosso de espiritualidade. Frei Gilberto, quanto Paulo nos ensina a viver uma vida de comunidade e aprofundar também aqui a reflexão a partir da sua narrativa, estimula a gente a fazer um diálogo sempre olhando para os tempos de hoje, né? Olha, mas Paulo, ele nos mostra e aponta um caminho. Deus é justo, ama a justiça, o que cabe a cada um de nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos também nesse tempo que estamos aqui fazendo um trajeto, uma caminhada, unindo as experiências de luta e resistência, passando nas comunidades, ouvindo o povo, celebrando com o povo, sentindo essa energia do povo. Por isso Paulo está chamando a gente a viver na comunidade, sempre acolhendo as pessoas, sempre provocando para que as pessoas façam valer esse amor com ética e com justiça. Deus ama a cada um de nós, Deus ama a justiça e cabe a nós também sempre lutar para fazer a justiça. Assim, estamos sendo fiel ao Evangelho e acreditando que a justiça e a paz se abraçam. Justiça e paz se abraçarão. 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 Chegamos então ao final desta reflexão, que nós possamos, ao ouvir esta passagem da carta aos Romanos, em que Paulo fala do julgamento dos pagãos, sentimos-nos também convocados, implicados nesta reflexão, porque muitas vezes também a incoerência faz parte de nossa vida. Tantas e tantas vezes nós não damos espaço ao amor, à justiça na nossa caminhada. Somos tantas e tantas vezes infiéis ao projeto de Deus. Que Ele nos dê a graça de uma sincera conversão. Que o Deus, fonte da bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver